que versará sobre o sofrimento do ponto de vista médico. Dr. Ricardo Brasil Martins é médico titulado pela UNB, com formação na Universidade Católica São Pablo, em Santa Cruz, na Bolívia. Especialidades: Clínica Médica, Hospital Regional de Taguatinga e Psiquiatria, Hospital São Vicente de Paulo. A palavra, então, Dr. Ricardo Brasil. Obrigado. Muito bom dia ainda, né? Quero agradecer a presença de todos. É realmente um prazer, uma honra receber o convite do Padre Fernando. Quero parabenizar pela iniciativa, muito importante, né? Sobretudo nos dias atuais. Essa ideia de colocar em comunicação, né, várias áreas do conhecimento humano com o mesmo propósito de busca, de solução, de busca de verdade, é realmente louvável, Padre. Parabéns. Bom, vou começar a apresentação, vou tentar ser breve, né? Já estamos um pouquinho já cansados, mas o tema é muito interessante. Espero conseguir passar para vocês, né, a informação, e eu esqueci de perguntar se a gente vai poder abrir para algumas dúvidas. Ainda não, né? Então tá bom. Final, né? A ideia inicial é colocar agora, depois das brilhantes exposições, né, da visão filosófica, a visão psicológica do ser, o entendimento do problema, né, a vivência do sofrimento, eu acho que eu posso contribuir para o esclarecimento, trazendo o aspecto mais biológico, mais o de cima, o do meio aqui, né? É o de baixo? Opa! Então, nada como um grande passeio assim, rapidinho, sobre anatomia. Tudo isso que a gente está falando acontece e o ser humano organiza todas essas percepções no que a gente chama de sistema nervoso. Então, o cérebro é o órgão mais diretamente relacionado a esses fenômenos. Apesar de que, curiosamente, a ciência desconhece o sítio da mente. Nós não temos certeza onde habita a mente humana. O cérebro tem uma relação muito grande, né, com a mente, e é por isso que a gente vai falar dele. Esse aqui é uma visão do sistema nervoso em geral, né? Nós temos o sistema nervoso central, definido ali como o cérebro e a medula espinhal, e o periférico, que são os neurônios ou nervos que vão perceber os estímulos externos e também vão emitir reflexos motores. Aqui é uma peça anatômica do hemisfério esquerdo de um cérebro humano adulto, para mostrar as estruturas, né? O cérebro tem a região aqui, seguiria a medula, aqui a gente tem a ponte, o tronco cerebral, né? O cérebro, o córtex cerebral, aqui um cérebro dito primitivo e aqui o cérebro evoluído. Aqui é onde acontece a consciência. No cérebro primitivo, as funções orgânicas são mantidas sem que exista a passagem pela consciência humana. Aqui é um corte histológico, né? Um pedacinho daquele tecido cerebral foi retirado,
colorido, né, com técnicas de histologia, e a gente vê um neurôniozinho aqui, o corpo do neurônio e o axônio, que o neurônio tem essa característica peculiar, né? É uma célula, mas ele tem um prolongamento que é o axônio. E os dendritos, que fazem conexão com outros corpos celulares, e assim a transmissão da informação. Então, nós temos aqui num esquema mais simplificado, um neurônio passando informação para um outro neurônio, através da conexão sináptica. Então, é a conexão entre dois neurônios, que permite a passagem do impulso elétrico de um para o outro, da fonte produtora do estímulo adiante. Aqui são exemplos esquemáticos também de duas conexões sinápticas, né? Então, esse aqui é um neurônio A, esse é o neurônio B. Essa é uma sinapse que não usa neurotransmissores para produzir o impulso elétrico. Então, é uma conexão, é uma sinapse elétrica. Essa é uma sinapse química. Ela precisa de neurotransmissores para dar continuidade ao impulso elétrico. É muito importante apresentar essa imagem para todos, porque aqui vai se basear todo o princípio terapêutico farmacológico, que ajuda no processo de controle desses estímulos que a gente discutiu aqui no início, né? Que podem estar ordenados ou podem haver estímulos também desordenados, processos patológicos, psiquiátricos, que são a representação de uma alteração nessa capacidade de conexão entre os neurônios. Bom, em falando de dor, né, a gente tem toda essa dificuldade para definir dor física e dor psíquica, né? Para o indivíduo, a dor é dor, ela é sentida como tal. Mesmo que a fonte às vezes não seja identificada, a dor é um sintoma, e como sintoma, a ciência tem dificuldade em determiná-lo. Por exemplo, a febre é um sinal clínico. A pessoa está deitada lá, inconsciente, eu consigo, através de um termômetro, determinar que essa pessoa está com a temperatura corporal elevada. Então é um sinal de febre. A dor é um sintoma. A dor não tem como a gente determinar, através de algum equipamento médico, se esse indivíduo sente ou não sente, e inclusive a intensidade da dor. Mas há num caminho, né, numa visão bem fisiológica da dor, há um estímulo doloroso que vai produzir um impulso elétrico que vai caminhar por dentro daqueles neurônios que vão se juntando em nervos. Os nervos vão chegar o objetivo é chegar à consciência, né? A gente saber o que está acontecendo. Mas nem sempre é necessário chegar até o polo consciente ali do cérebro. O impulso elétrico, dependendo da intensidade, ele vai sofrer a transdução, depois a transmissão até a medula espinhal. No caso de um estímulo externo, o sítio de entrada é na parte posterior da medula espinhal. Por ali entra o estímulo elétrico, no caso aqui a dor. Dependendo da intensidade, a gente pode ter um reflexo, a gente chama de arco reflexo. O estímulo nervoso da medula volta para os músculos do braço, no intuito de que nós retirássemos o braço da fonte produtora da lesão. Mas também um impulso elétrico vai ser conduzido até o cérebro, até o sistema nervoso central, onde ele vai ser primeiramente modulado e depois percebido. Aqui a gente vai criar consciência do fenômeno, e aí vamos poder deliberar, né, se aquela dor foi um coleguinha na escola
que deu uma alfinetada ali atrás, você já xingou, já gritou antes de saber do que se tratava. Mas depois você vai modular aquela informação. E aí o amadurecimento psicológico, né, o amadurecimento espiritual vão interferir muito nessa fase do processo, porque o indivíduo já vai se tornar um ser, uma pessoa, né, com objetivo. Então essa modulação vai servir para que ele responda àquele estímulo de uma maneira muito própria, né? Vai ter quem xingue, vai ter quem agrida, vai ter quem acolha, e aí a gente já começa a entender o processo das respostas psíquicas. Bom, aqui eu vou colocar rapidamente os órgãos dos sentidos, que são através dos quais nós percebemos o universo. Então a gente, enquanto ser, nós estamos para observar todos os fenômenos filosóficos, né, tão bem descritos aqui. A gente precisa dos órgãos dos sentidos, né? Então, no caso, a visão, a luz vai penetrar no nosso globo ocular e vai se chocar com o fundo do olho aqui. Nessa estrutura, nós temos diversos neurônios com a habilidade de serem estimulados pela luz. Cada neurônio vai responder a uma variedade, a um tamanho de onda específica, levando assim um estímulo específico através do seu corpo, que é o axônio, aquele prolongamento que a gente falou. Eles vão se juntando no que a gente vai chamar de nervo óptico, e esse nervo vai para o cérebro, e nós vamos formar a imagem na região occipital. A imagem vai ser formada, e aí nós vamos interpretar a imagem, nós vamos dar sentido para a imagem, e aí a consciência da imagem vai se fazer. Assim mesmo acontece com a audição. Opa, apertei o botão errado aqui. Onde a onda sonora, né? A pilha está acabando, hein? A onda sonora vai chocar-se com o tímpano, que é uma membrana que é repleta de neurônios. Essa movimentação do tímpano, né, vai movimentar um sistema bem peculiar ali de ossos, que vai estimular um nervo auditivo. E esse nervo vai levar a condução neurológica para o cérebro, o impulso elétrico, através dos nervos específicos da audição. No cérebro, no córtex, o som vai ser modulado e teremos a compreensão do fenômeno. Aqui nós estamos conversando em português, todos nós já temos os códigos, né, para entender. Se eu estivesse falando em outro idioma, ou mesmo emitindo qualquer som, vocês teriam essa percepção e não conseguiriam compreender o fenômeno, né, da mensagem. Aqui a gente tem a pele. A pele tem um sistema muito interessante, que são os corpúsculos de Pacini. São grupos neurológicos especializados na pressão. Então, se a gente coloca de olhos fechados, apalpamos algum objeto, né? A experiência, por exemplo, de dar um objeto para que uma pessoa defina o que é, de olhos fechados. Ao apalpar, ela consegue emitir vários impulsos elétricos que vão ser conduzidos pelos nervos até o plexo braquial, entrarão na medula espinhal e irão para o cérebro. Lá, a modulação e a compreensão do estímulo vai dar um sentido, e aí o ser humano começa a perceber-se e a perceber o universo. Aqui está o estímulo do olfato, mesmo processo, né? A gente tem uma lâmina perfurada aqui no osso, né, do crânio, onde saem os neurônios, onde estão presentes os neurônios. E eles são especializados em perceber substâncias químicas. Então, pessoas que vão se desenvolver mais, vão ser mais sensíveis
nesse estímulo que outras. Por exemplo, os sommeliers, né? Eles têm capacidade lá de determinar não sei quantos odores naquela taça de vinho. Eu fico no plano mais básico ali, né? Não consigo viajar muito nessa ideia, não. E aqui o paladar, mesmo processo. A língua tem os seus terminais, as papilas gustativas. Esse impulso elétrico vai chegar no cérebro e vai ser percebido. Com essa habilidade, o ser humano percebe o meio, percebe e se percebe. É capaz de fazer as conjecturas lá filosóficas, né? Consegue transcender um pensamento, né, espiritual, religioso, consegue ver os fenômenos do sofrimento, buscar alternativas. Então essa função neurológica é fundamental para esse processo. Alterações nessa função determinarão patologias, né? O aumento de percepção ou a diminuição de percepção. Os processos de intervenção cirúrgica. Hoje a gente conta com a anestesia. Em tempos remotos ali, a anestesia não era opção dentro de um centro cirúrgico ou de uma sala de operação. Então o doente tinha que receber aqueles estímulos todos durante a cirurgia. Hoje a gente consegue bloquear esses estímulos. Ou, às vezes, a gente consegue estimular mais ainda, que pode ser inclusive fonte de buscas dos seres humanos, como a Luciana bem colocou, né, naquela filosofia hedonista, né? Você quer estímulos, então há seres humanos que vão viver as vidas em busca de estimular mais e mais. Determina-se com isso patologias também. Então esse estímulo cria uma rede neurológica de resposta, né? Que dá prazer, a liberação de endorfinas. Então o indivíduo pode procurar em vícios, como jogos, essa resposta. Então ele não consegue viver a vida, ele não tem sentido existencial, ele busca o prazer como forma de ocupar o centro da vida dele. E aí ele começa a buscar fontes de estímulos. Então os jogos podem ser pessoas viciadas em jogos, pessoas viciadas em substâncias químicas, às vezes lícitas, na maioria das vezes ilícitas, né? Há outras buscas de satisfação no erotismo, na busca de estímulos sexuais, né? De forma a práticas sexuais variadas, né? Sozinhos ou com parceiros, parceiras, e outras que a gente tem uma lista enorme aí de patologias que envolvem a sexualidade, que é possivelmente uma busca, né, de controle, de poder. Então o indivíduo vai se envolvendo com esses estímulos, né, na necessidade de diminuir a dor, diminuir o sofrimento, diminuir a ansiedade, diminuir a angústia. Então ele busca esse caminho. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou absolutamente sempre, ele não encontra felicidade, que a gente depois vai discursar melhor sobre esse tema, porque ele está sempre numa retroalimentação negativa. Essa organização do ser nunca se dá, ele nunca encontra o sentido existencial. Para a medicina não é o tema central, esse tema é mais da filosofia e da psicologia e da teologia, obviamente. Mas num contexto terapêutico atual, que a gente está propondo aqui com essa série de abordagens, é unir todas as ferramentas terapêuticas possíveis para que o indivíduo encontre mais rapidamente e mais profundamente o sentido da sua existência, que aí sim o ser humano vai encontrar a cura, né? Vai encontrar a superação.
Aqui eu trago uma relação já interna, já não é um estímulo externo, tá? Mas o estímulo externo ativou esse eixo aqui, ó, hipotálamo, hipófise, suprarrenais. Hipotálamo está aqui nessa região, a hipófise é uma glândulazinha neuroendócrina do tamanho de uma azeitonazinha, e as suprarrenais são glândulas que estão sobre os rins, né? Então nós temos 2 rins, teríamos que ter 2 suprarrenais. Esse eixo é um eixo muito importante para debater muitos dos transtornos psiquiátricos e psicológicos e existenciais da nossa espécie. Então, vamos colocar um exemplo real. A gente está aqui conversando um pouco, alguns enfadados, né, com o tempo, alguns já com fome, enfim, alguns interessados, mas nós estamos, digamos assim, tranquilos, né? Porém, se ingressasse nessa sala aqui um indivíduo totalmente alterado, disparando uma arma de fogo e gritando coisas ali que a gente nem consegue entender, né? Imediatamente nós assumiríamos um outro comportamento. Esse comportamento vai estar estimulado por essa relação aqui do eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenais. Então, como é que nós percebemos a alteração do meio? Através dos sentidos. Então, a gente viu o indivíduo com a arma, a gente ouviu os disparos, ouvimos os gritos, sentimos o cheiro da pólvora. Então, nós percebemos aquela situação real. Aquela situação real coloca as nossas vidas em situação de perigo. Então nós precisamos imediatamente reagir àquela situação. E como é que o organismo faz isso? Ativa esse eixo. Então o estímulo do córtex, no caso visual, né? O córtex lança neurônios que vão estar direcionados à hipófise. A hipófise é uma glândula neuroendócrina, ela vai produzir hormônios, e os hormônios terão direção específica. No nosso caso aqui, eles vão até as glândulas suprarrenais, o hormônio adenocorticotrófico. A glândula suprarrenal, muitos de nós sabemos, produz adrenalina e cortisol. São 2 substâncias que vão intermediar esse processo de ativação do nosso instinto de defesa. Então, a adrenalina vai produzir algumas alterações no nosso sistema. No cérebro, o que a adrenalina vai fazer? Vai produzir uma vasodilatação cerebral. No sistema cardiocirculatório, a adrenalina produz uma vasoconstrição periférica, ou seja, a pele, os vasos sanguíneos que estão distribuídos na nossa pele, eles vão fechar. É o que a adrenalina faz. Ao fechar, aquele volume de sangue corre para a região central, onde a gente tem o pulmão e o coração. O coração vai ter que trabalhar com uma força maior. Então a adrenalina vai dar essa força ao coração. Então ele vai, né, o sentido inotrópico positivo, ele vai começar a bater com mais força. Isso aumenta a nossa pressão arterial. Também aumenta o fluxo sanguíneo, né? Os batimentos aumentados, a gente vai circular o sangue mais rápido. E vai circular o sangue para onde? O pâncreas, nesse momento, não vai ajudar em nada. O estômago, o intestino, os ovários, né, as gônadas masculinas e femininas. Então, há órgãos que vão perder a vascularização. Os rins, né, praticamente param de funcionar. E para onde vai esse excesso, então, digamos em excesso, né, essa quantidade de sangue? Ela vai para o cérebro, para o próprio coração, para os pulmões,
que a ventilação vai ser aumentada também, nós vamos estar respirando mais rápido, e em muitos casos, porque o cérebro dá ao ser humano um sentido de falta de ar, é como se a gente não tivesse oxigênio, então a gente começa a respirar mais rápido. Isso aumenta a oxigenação do sangue, que é o que a gente está precisando. Então o pulmão vai ter muito mais sangue. Os intestinos, por exemplo, sem sangue. Bom, essa situação é resolvida, né? Tem outros órgãos ali, né? As gônadas embaixo, né? Os intestinos, enfim, aparelho digestivo. Veja, nessa situação que a gente criou aqui, meio esdrúxula, desculpem minha pobreza de exemplos, mas esse indivíduo foi dominado, saiu daqui, e agora a gente está aqui tranquilos de novo. Há um estímulo novamente cerebral e a gente relaxa novamente. A produção de adrenalina, de cortisol voltam ao seu patamar normal e o indivíduo toca a vida. Porém, se nós tivermos um estímulo desse tipo, não um cara doido atirando na gente o tempo todo, mas, por exemplo, uma situação econômica no país um pouco delicada, uma situação política, uma situação de violência urbana, um problema conjugal, problemas dentro de casa, problemas com os filhos, essas situações também ativam esse eixo. E nós aumentamos do modelo basal para um modelo aumentado, né? Nós aumentamos a produção de adrenalina e de cortisol basais. E o indivíduo começa a manter esse estado fisiológico alterado, né? Essa é uma das características do que a gente chama de ansiedade, né? A ansiedade é muito legal. A gente ficou ansioso aqui, resolvemos o problema do assaltante. A nível psíquico, permita-me colocar aqui também, a mente humana tem uma habilidade interessante. Ela começa a aumentar a chance de sucesso. Então, o que aconteceria a nível psíquico com a adrenalina e o cortisol? Estimulariam o psique na busca de soluções para esse problema. Então, a gente vai pensar, olha, o bandido está aí e eu vou levantar e vou lá imobilizá-lo. E se ele atirar em mim? Aí você cria uma possibilidade futura negativa. Fala, bom, então eu vou fazer essa outra opção. Eu vou ligar para a polícia, mas vai demorar. Pô, então eu vou chamar o cara do lado aqui, nós vamos entre dois e vamos pegar ele lá. Mas e se tiver outro? Então o cérebro começa a aumentar a possibilidade futura, né, de problemas relacionados àquela situação. Com qual intuito? Aumentar a nossa chance de ter sucesso na nossa ação. Uma delas vai ser atacar, a outra delas vai ser fugir. E nós vamos deliberar isso psiquicamente. A chance de que uma coisa boa coloque a nossa vida em risco não existe. Por exemplo, esse indivíduo aparece aqui e de repente começa a distribuir flores para todos nós. Tá, é uma coisa esdrúxula. Mas isso, se acontecesse, não colocaria a nossa vida em risco. Então o nosso cérebro descarta pensamentos positivos. Está aí uma outra característica do paciente ansioso. Ele só tem a capacidade de pensar em coisa ruim, porque é o que ele está querendo resolver. Então o pensamento começa a ser afetado. O humor, que a gente considera, a Trociana falou de óculos, né? O meu está bem sujo, aliás. É a forma através da qual a gente vê o mundo. Então esse é o nosso humor. Se você coloca um humor sujo, você vai ver o mundo sujo. Não necessariamente o mundo está sujo, mas é a percepção do indivíduo. Ou seja, essa percepção começa a se afetar. Então, há uma vivência de sofrimento. Não é? Ele está angustiado, está ansioso. Isso eu estou falando de um indivíduo sem patologias de base. Mas a gente podia ter aqui um cérebro ou um sistema nervoso periférico ou
algum outro sistema já adoecido. Então, essas patologias se somariam, né, e nós teríamos problemas cada vez maiores. Eu não vou falar muito de classificação, porque eu acho que vai ser meio maçante, mas a psiquiatria classifica esses transtornos, né? E a gente tem basicamente dois grandes meios de classificação: a classificação internacional de doenças, que é o mais comum, e temos o manual estatístico diagnóstico de saúde mental. Esse é o mais usado pelos especialistas. A doutora Luciana falou um pouquinho antes sobre algumas dessas patologias. Não vamos nos delongar, porque vai ficar só repetitivo. Mas o fato é, essas patologias têm uma origem na percepção individual, e essa percepção é afetada por esse fenômeno neurológico, né? Eu diria eletroquímico. Aqui eu vou me desculpar, mas faltam dois tratamentos aqui, ó. Tem um tratamento médico, farmacológico, tratamento psicoterapêutico, tratamento filosófico, que hoje vocês foram capazes de perceber a importância da filosofia, do entendimento na solução dos problemas. E a consciência leva-nos à consciência religiosa. Então, o elemento teológico aqui também é fundamental para o tratamento. Bom, é desse indivíduo aqui que a gente estava falando. Agora a gente vai ser mais direto, né? Que é o seguinte: o impulso elétrico, ele nasce lá na pontinha do dedo, no fundo do olho, do tabique nasal lá, né, da lâmina cribosa, e esse impulso elétrico caminha em direção a esse outro neurônio. Mas no caso dessa conexão neurosináptica eletroquímica, esses nomes chatos, né? É o seguinte: o impulso não pula para cá. O impulso elétrico vai estimular uma vesícula que esse neurônio tem, repleta de neurotransmissores. Essa vesícula vai ser estimulada a se dirigir à periferia do proximal e vai liberar os neurotransmissores nesse espaço que a gente chama de fenda sináptica. O neurotransmissor é como se fosse uma chave. Ele precisa de uma fechadura. Essa fechadura está num neuroreceptor, que está no neurônio distal. Então, esse neuroreceptor, imaginemos aqui só um deles, tá? Vamos apagar aqui, fazer um esforço aí de imaginação. Vamos apagar esses três aqui. Só temos um neuroreceptor. Então, esse neurotransmissor tem a forma do neuroreceptor. Ao conectarem-se, eles vão produzir um fenômeno de abertura ou de fechamento desse neuroreceptor. Esse neuroreceptor, então, vai permitir a entrada e ou saída de elétrons deste neurônio. Esse fluxo de elétrons gera um novo potencial de membrana e uma nova corrente elétrica vai ser transmitida através do neurônio B. E assim o fenômeno de raciocínio, de pensamento, de sensação de dor, de alegria, todos os fenômenos psíquicos vão poder ser percebidos. Então, esse aqui é o princípio que rege o início dos transtornos, né, que a gente vai discutir aqui provavelmente um pouquinho mais adiante. Por exemplo, vou usar como exemplo a depressão, uma patologia psíquica grave, potencialmente grave, muito tratada com sem atenção, né, de maneira geral. O que acontece? Isso aqui não é o neurônio inteiro, isso aqui é só uma parte da conexão do axônio com os dendritos do neurônio seguinte. Aquela imagem lá anterior, onde tinham dois neurônios se comunicando. Cada neurônio ele é capaz de fazer milhões de conexões. A gente pode
colocar aproximadamente 100 mil conexões, cada neurônio. Então, no processo de adoecimento, ou num processo genético, né, que o indivíduo já o traga, essas conexões, o número de conexões vai sendo reduzido ao longo da existência do indivíduo, através das experiências que ele vai vivendo. Há pouco a gente citou a experiência do Viktor Frankl, né? Quem tiver a oportunidade de ler o livro dele, O Sentido da Vida, são experiências extremamente intensas, né? Então ele estava vivo, mas não sabia, a qualquer hora ele podia morrer. Um soldado chegava lá, escolhia ele e dava um tiro no cara do lado dele. Então esse ambiente de ansiedade intensa produz alteração na quantidade dessas conexões e na qualidade das conexões. Por exemplo, o número de neuroreceptores e o número de neurotransmissores. Então, aí começa a nossa visão dentro da medicina de como ajudar o indivíduo. O que a medicina tem, né, de proposta terapêutica? A medicina, né, dentro das pesquisas, com os bioquímicos, toda ajuda, todo suporte médico, levou-nos a perceber a existência de substâncias que eram capazes de bloquear a recaptação desses neurotransmissores. Então aqui tem nesse esquema um modelo aqui que vai ser chamado de bomba de recaptação. Então esse neurotransmissor com estímulo elétrico é liberado, atua no receptor determinado, é liberado, volta, é recaptado pela bomba de recaptação e volta para a vesícula. Quando vier um outro estímulo, essa vesícula é outra vez levada à periferia, é liberado, o neurotransmissor atua, é solto, volta a ser recaptado. E esse é o ciclo. Agora imagina, pouquinhos neurotransmissores e pouquinhos neuroreceptores. É um trabalho que não tem eficácia. Então esse estímulo aqui, ó, se reduz. Aquelas características depressivas, né, de falta de energia, pensamento negativo, ruminativo, né, perda de peso, tudo isso é em função dessa decadência da qualidade de conexão. Então o que a gente faz? A medicina descobre um inibidor de recaptação. Então essa base farmacológica do tratamento, uma delas, tá? Então a gente usa uma medicação via oral, né? E ela vai bloquear isso daqui. Bloqueando, a gente vai ficar com mais neurotransmissores naquela fenda sináptica. O estímulo no neuroreceptor vai ser maior. No organismo, toda estrutura que é muito estimulada, ela tende a produzir o que a gente chama de suprarregulação. Então, no caso do músculo, o músculo hipertrofia, se for muito estimulado. No caso dos neuroreceptores, eles vão aumentar a quantidade de neuroreceptores. Essa quantidade, com o aumento da oferta dos neurotransmissores pelo bloqueio, o que vai acontecer? Aumentar o estímulo. Então essa via neurológica começa a ficar mais ativa. Pronto, os sintomas que a gente estava tentando alguns dias ou meses ou anos resolver, sem sucesso, com o estímulo desse bloqueio, o neurônio começa a funcionar. O paciente fica sem sintomas. Aí ele fala, acabou, tratei, vou parar de tomar o remédio e acabou. Para de tomar o remédio, volta, porque ele não chegou a fazer toda aquela visão existencial, não sabe qual o sentido da vida, não está apegado a coisas valiosas, né, como as virtudes, né, ele ainda está ligado a ganhos,
né, com prazeres supérfluos, o indivíduo não tem sentido existencial, não faz atividade física, enfim, volta à situação anterior. De pouca conexão, ele volta a ter o que chamam de recidiva ou recaída. Então, como é que o tratamento se faz? Primeiro, esse exercício nosso aqui, aumentando a consciência entre nós, né, pessoas devem estar em sofrimento com algumas dessas patologias, estão lá resistentes à busca verdadeira de tratamento, porque tem uma consciência assim meio já maçante, né, de que a psiquiatria é para tratar loucos, né? A pessoa que vai à igreja é uma pessoa, né, como é que chamam? Carola, né? A psicologia fica lá e não resolve nada. E filosofia, o que é isso mesmo, hein? Eu nem vi isso na escola, né? Não sei nem o que é filosofia. Então as pessoas entram nessa e geram um ciclo de adoecimento que vai para o resto da vida. Esse tipo de iniciativa é para mudarmos esse conceito. O entendimento é de que as patologias, muitas delas, muitas vezes, têm tratamento sim. Elas podem ser curadas com início, meio e fim de tratamento. Não é só começar o tratamento e parar sozinhos, né? Primeiro tem que começar. Então, buscar profissionais que possam orientar adequadamente, desmistificar, perder o medo, acompanhar a pessoa, né? Aí o que a gente vai fazer? Um dos exemplos, nós vamos usar essa estratégia e vamos manter essa estratégia. Ora, se eu disse que o neuroreceptor pode se suprarregular, as conexões também. Então esse neurônio que tinha reduzido a quantidade de conexões, ele começa a aumentar a quantidade de conexões. Em cada conexão nova, ou seja, essa estrutura toda vai ser renovada. Em vez de uma, nós teremos milhares de conexões. E milhares de milhões de conexões, né? Em áreas frontais que estão envolvidas com os sentimentos, a emoção, em outras áreas, né? Capacidades e habilidades cognitivas, tudo isso vai sendo potencializado com o estímulo farmacológico, o estímulo filosófico, psicoterapêutico, religioso, nutricional, físico. Todas essas estratégias vão contribuir para o aumento dessas conexões. Uma vez esse número de conexões estiver aumentado e sustentado, nós vamos desmamar a medicação. Retiramos o medicamento, interrompemos com o tratamento psicoterapêutico semanal, né? Começamos a espaçá-los e, enfim, até interrompê-lo totalmente. Mantemos hábitos bons adquiridos, né? E a cura se mantém. Então, esse é o objetivo verdadeiro do tratamento. Ok? Então, acho que com isso aqui, e o tempo já fechado, era essa mensagem mais importante que eu gostaria de passar, e espero que vocês, tendo dúvidas, depois na hora adequada a gente possa ser capaz de tirá-las. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor.